FGP Editores acaba de lançar Geologia, Biologia, Botânica e Zoologia. Uma obra composta por 2 livros e 2 videocassetes integradas nos guias de apoio ao estudante. Esta obra é indispensável ao 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. A presente obra obedece à Lei de Bases do Sistema Educativo. Há muitos bilhões de anos, algumas partículas descobriram que não podiam estar no mesmo local, no mesmo instante. E saíram de onde estavam. Inventaram e descobriram para este nosso universo o espaço e o tempo. E isto é que constituiu e construiu o universo. As partículas que eram partículas elementares andaram sozinhas e começaram a agregar-se e começaram a fazer partículas mais complexas. Eletrões, prótons agregaram-se, fizeram átomos muito simples. Hidrogênio depois hélio, e estes átomos tão simples, com estes átomos tão simples, quiseram reproduzir-se. Fizeram umas máquinas fantásticas para se reproduzir. São as galáxias e as estrelas. Ainda hoje se criam novas estrelas com hidrogênio e hélio. E estas partículas tiveram a ambição, nestas máquinas fabulosas que são as estrelas, de fazer átomos ainda mais complexos, e foram fazendo outras estrelas, e às tantas fizeram os planetas. E dentre esses planetas, dentre todas as galáxias, coube-nos a nós a sorte, a tremenda sorte, de ocupar este quarto que é este planeta, neste sistema solar. Que viaja agarrado a uma galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea é a nossa grande nave espacial para percorrer o universo. E neste planeta, neste quarto que nos coube e que suporta a vida, nós vivemos num solo. Dizemos até, é bom ter os pés firmes na terra, porque temos esta convicção que o solo não se mexe. O solo é firme. E, no entanto, depois desta crosta há um manto que se move e depois um núcleo que ainda está ígneo. Mas este planeta deu-nos este suporte que é esta crosta onde estamos. E esta crosta, se nós tivéssemos a habilidade de fazer um filme de que tirássemos fotogramas cada século, veríamos ondas sobre ele. Rochas. Toda a crosta terrestre é constituída por grandes massas de matéria, essencialmente inorgânica, que ocorrem de forma natural e apresentam constantes. As constantes. Embora se associem instintivamente à ideia de rocha características de solidez e coesão, isto não corresponde exatamente à realidade. Algumas rochas, por exemplo as areias, são constituídas por partículas soltas. Outras apresentam-se mesmo no estado líquido, como os petróleos. Origem das rochas. Desde sempre a questão da origem das rochas intrigou o homem. Hoje sabemos que se originam através de 3 processos distintos. Algumas resultam diretamente do arrefecimento e consolidação dos magmas. São as rochas ígneas ou magmáticas. Outras são consequência da ação erosiva da água, do gelo, do vento ou dos seres vivos sobre rochas pré-existentes.
As partículas resultantes deste desgaste podem ser transportadas e depositadas noutro lugar, dando origem às chamadas rochas sedimentares. Finalmente, as rochas sedimentares, e em menor escala também as magmáticas, ao serem submetidas a condições de pressão e temperatura extremamente elevadas, acabam por modificar as suas características, transformando-se em outras rochas que se designam por metamórficas. Estes três processos integram-se na realidade num único processo cíclico, em que, em consequência da dinâmica da crosta terrestre, as fases magmática, sedimentar e metamórfica se sucedem continuamente. Rochas magmáticas. As rochas magmáticas originam-se, portanto, diretamente a partir dos magmas, que são massas minerais fundidas devido às elevadíssimas temperaturas que se registram à profundidade a que se encontram no interior da Terra. A sua composição é complexa, mas os seus componentes principais são a sílica e silicatos em estado de fusão ígnea e gases. Quando por diversos mecanismos o magma sobe em direção à superfície, o arrefecimento progressivo que sofre durante essa ascensão, assim como a diminuição da pressão a que estava submetido, provocam a sua consolidação. Por vezes, o magma ascendente não chega a atingir a superfície, de modo que a sua consolidação tem lugar a uma certa profundidade. Neste caso, o arrefecimento é lento, permitindo uma cristalização completa da maior parte dos componentes do magma. Esta cristalização não é, no entanto, simultânea, pelo que se verifica uma diferenciação, isto é, uma individualização dos vários minerais presentes que inicialmente se apresentavam amalgamados numa mistura mais ou menos homogénea. O resultado deste processo é a formação das rochas intrusivas. Quando o magma atinge a superfície da crosta terrestre através de uma erupção vulcânica, o seu arrefecimento é brusco, provocando uma consolidação muito mais rápida que impede a cristalização da maior parte dos minerais. As rochas assim formadas são designadas por rochas efusivas ou vulcânicas e caracterizam-se por serem total ou parcialmente constituídas por matéria amorfa. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares formam-se a partir da deposição num determinado local das partículas resultantes da desagregação ou dissolução de rochas pré-existentes. Esta desagregação é o resultado da ação erosiva da água e dos agentes atmosféricos e biológicos que atuam continuamente sobre as rochas. As referidas partículas são então transportadas em suspensão ou em solução pelo ar, pela água ou pelo gelo até distâncias muito variáveis, até se depositarem por ação da gravidade. Este processo designa-se por sedimentação e prolonga-se por períodos bastante extensos, pelo que se formam diversas camadas de sedimentos ou estratos, com superfícies de separação muito nítidas entre elas. Os materiais sedimentados podem permanecer sob a forma de partículas soltas, mas normalmente sofrem uma série de transformações físicas e químicas sucessivas, por ação de vários agentes, que os transformam numa rocha mais ou menos coesa. É a chamada diagênese. De acordo com a natureza das partículas que as originam, consideram-se três tipos de rochas sedimentares. Detríticas, quando as partículas resultam da meteorização de outras rochas. De precipitação, quando se formam a partir da precipitação de substâncias dissolvidas na água. E orgânicas ou biogénicas, quando formadas a partir de restos de organismos biológicos. Rochas sedimentares detríticas. As rochas sedimentares detríticas incluem formas desagregadas e formas consolidadas ou lapidificadas, em que os detritos são aglutinados por meio de um cimento.
Rochas sedimentares de precipitação. No caso das rochas sedimentares de precipitação, a composição química é relativamente homogénea, isto é, são constituídas fundamentalmente por um único mineral resultante da precipitação de cloretos, da precipitação de sulfatos, da precipitação de silicatos, ou da precipitação de carbonatos.